Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Breitstraße e hoje vamos comentar a meta já do finalzinho da nossa leitura da Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Estamos chegando no final, tem muita gente que está cansado já, eu acho que eu já comentei nos outros vídeos, mas estamos lá. Malu está acompanhando com a gente lá essa semana, ela fez uma outra cirurgia no outro olho, né? E ela estava lá ainda um pouquinho impossibilitada de ler, mas está tudo bem. Então eu vim aqui hoje comentar essa meta aqui sozinha com vocês. Mas a partir da semana que vem a gente volta, se tudo der certo, a gente volta à normalidade, comentando eu e Malu. E a Nani já está adiantada até, ela já leu mais do que a nossa meta dessa semana. Já me deu vontade de continuar, porque ela já falou do capítulo 45, que ainda não é da nossa meta. A gente parou na 44 essa semana. Então vamos ver o que vai acontecer. Tem gente achando um pouquinho já chato, né? Muito enrolão, mas eu acho que agora é o desfecho e as coisas começam a se acertar um pouquinho. É muito triste essa meta aqui, né? A gente vai ter que falar. Mas antes disso, eu já vou pedir para vocês não se esquecerem de dar o like nesse vídeo, de se inscrever se não seja ainda inscrito no canal e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês acham que vão gostar ou que participaram já leram esse livro e gostam de saber um pouco mais, né? A gente não costuma fazer resenha dos livros que a gente lê, a gente faz leituras conjuntas e com um tempo bem espaçado, assim, para ler. Então a gente, normalmente, nessas leituras, nos nossos vídeos de quarta, a gente pega um calhamaço e aí estende a leitura desse livro por 3, 4 ou até 5 meses. A gente já leu David Copperfield, a gente leu Ulisses, a gente leu Montanha Mágica e agora estamos lendo a Crônica da Casa Assassinada. No vídeo anterior eu comentei um pouquinho sobre a ideia que a Malu tinha dado da gente ler o Dom Quixote, mas em 2026, no primeiro semestre, e a gente deu uma sugestão aí de talvez então ler Os Demônios do Dostoiévski agora no segundo semestre. Então vamos lá, a gente pode ver ainda como que vai ser, né? A gente deixa em aberto e vamos ainda entrar, mas assim, eu acho que eu já bateria assim, falar assim, não, eu acho que tá bom, vamos fazer assim. Mas a gente tem que esperar um pouquinho e ver, acertar, dar uma olhada no livro para ver como faz uma divisão, talvez, dos demônios do Dostoiévski, e daí para um futuro próximo, ano que vem, a gente vê de fazer a leitura do Dom Quixote. E eu já estou com o meu, já até comentei lá no nosso grupo no Telegram, já comentei que eu tenho a edição da Penguin, tem gente lá que tem também, e a minha está no plástico ainda. E o bullying do pessoal que não gosta de livros emplasticados ainda, podem pegar no pé, mas eu normalmente deixo um bom tempo até, às vezes não, às vezes eu já abro e gosto de ver, mas normalmente eu deixo, até porque eu gosto da sensação de abrir o livro quando eu vou ler mesmo, né? Então acho que essa sensação é gostosa. Não são todos que eu faço isso, mas tem uma grande maioria deles que eu ainda deixo. Então, o meu ainda está no plástico, tá? Assim como Os Demônios também estava, e eu mostrei para vocês na semana passada. Mas continuamos aqui com a Crônica da Casa Assassinada, e eu acho que tá assim, ficou interessante pela essa questão da doença, né, da Nina. A gente comentou que na semana passada e até nas metas anteriores teve a volta, o retorno da Nina após ela ir para o Rio sozinha, né? E que a gente descobriu que ela foi lá consultar um médico, fez as compras, aí gastou todo o dinheiro do coronel e voltou. E aí teve aquele famoso jantar que todo mundo comentou lá no nosso grupo, que foi aquele super jantar, que todo mundo estava alegre, que deu uma animada até na leitura da gente, porque deixou de ser aquele negócio meio pesado, que sempre era, né? Apesar de ter um romance, né, de ter aquele negócio, que no começo foi com o jardineiro e tal, que tinha aquele, que meio que dava uma embalada ali, uma aventura naquela casa, que tinha alguma ação,
com o Timóteo também, que eu sinto falta dele até agora, assim, no livro, que tinha aquele um pouco de, né, que a gente via que a casa parecia que estava vivendo de novo, que os personagens estavam, assim, um pouco mais, existia uma tensão, mas essa tensão era o que fazia ali a casa não ficar naquele marasmo, né, que a família ali costumava ter. Após, creio, a morte, né, da mãe do Valdo, do Demétrio, do Timóteo, então quando a casa começou a entrar em decadência. E que calha bem também com a decadência que é descrito aqui, como o Valdo diz aqui no capítulo dele com o Demétrio, que a família, né, já está em decadência há muito tempo, né, já não tem mais os rendimentos que tinha, já não tem já as atividades lucrativas, então o próprio Demétrio comenta isso aí com o Valdo, na questão dos gastos, quando vai avaliar a ida do Valdo até o Rio de Janeiro em busca de um médico, né, para tratar da Nina. E aí calha com essa decadência total, mesmo que aí mostra com os personagens e com a doença da Nina. Eu acho que é aquele momento assim que realmente a casa dá uma reanimada e tal e cai. E a questão da festa, eu acho que também ela remete um pouco disso, né? Quando uma pessoa que está muito doente, que já tem uma previsão de morte próxima e tal, e aí às vezes ela tem esse repente assim de vida e que se sente mais animado, costumam dizer que é quando que realmente assim não tem mais tempo e em poucos dias provavelmente a pessoa vem a falecer. E eu acho que é bem isso que está acontecendo com a Nina, sabe? É aquele negócio, ela foi para o Rio, ela gastou, ela fez, parece que foi o último momento dela, assim, né, de que ela teve, assim, para realmente ficar de cama e de lá não sair mais. E eu acho que é isso que está começando a retratar aqui nesses capítulos, porque a gente parou no capítulo 41, então a nossa meta hoje é do 42, 43, 44. O 41 foi o diário do André, porque eu continuo achando chatíssimo o diário, as descrições dele. A última narração do médico foi quando a Nina tá lá e o médico é chamado, o médico lá da cidade deles, aquele que já falou aqui outras vezes no livro, e é ele quem vai falar que esse segredo que ela tem é que a doença dela é realmente uma doença grave, e ele fazendo lá um exame simplesmente de toque, ele descobre que ela tem câncer e que já está num estágio bem avançado, né, pelo que ele pode ver ali sem fazer outros exames, e termina muito triste ainda, porque ele faz essa análise e ele conversa com o Valdo, né, e fala o que né, fala para ele, e é bem trágico aqui, porque tem aqui na página 422 que ele fala aqui, ó: mas literalmente, e para que compreendam bem a minha impressão, ela parecia estar se decompondo em vida. Então é para mostrar o quanto ela já estava realmente num estágio bem avançado ali. E quando ele sai, o médico fala: ela sorriu-me tristemente. É a última frase do capítulo. E eu, saindo, tive a impressão de que vira aquela mulher pela última vez. Então ele fala, essa aí a última, né, do médico. O título é como a última narração do médico. Então aí a gente tem tudo a entender que realmente é a última vez que o médico vai ter contato com ela enquanto ela ainda está viva. E aí ele fala. E aí o 43 a gente volta para o André, né, que tá lá, vê que o estado dela tá realmente ruim. Eles não deixam entrar no quarto, né? Ele tá ali meio que proibido, porque quem tá cuidando assim ativamente da Nina e que entra e sai do quarto com frequência é a Beth e a Ana, né, que o próprio André fala, e ele comenta que é difícil ele entrar, e ele comenta do odor, já que ela, como já tá, as feridas que ela carrega já estão trazendo até um odor, né, que ele coloca, o Lúcio aqui narra com uma coisa assim que a gente parece que está sentindo, né? Que ele fala parece que o odor parece de dissolução do tecido humano. E o André continua nas viagens dele ali. Eu acho ele
garota enxaqueca aqui. Ele até na página 430 fala: "Infeliz de mim que fui me apaixonar por uma mulher sem piedade, sem coração, sem nada. Que espécie de criatura é você? Uma à toa, uma ordinária?", né. Aí: "Não me importo, vou-me embora daqui, vou-me embora para longe, não volto mais, nunca mais torno a pôr os pés nessa casa". E depois ele consegue entrar, né, ele fala, ele estava lá, comentando essas coisas, e aí no diário ele narra aqui que ele consegue entrar no quarto, no momento ali que ninguém tá lá, e ele, a Nina fala que garante que ela é uma pessoa má, ele fala: "Que loucura, posso lhe garantir, posso jurar que não valho isto, sou má, André, não presto", ela mesma, são as palavras da Nina, né. E aí eu achei o absurdo aqui do nosso capítulo, porque o André, naquela situação, já ela, né, com todo o contexto que a gente já sabe de incesto aqui, ela sendo a mãe dele e tal, ainda ele vira para ela e fala assim, na 433: "Uma vez ainda, Nina, implorei". Veja só que doentio aparentemente também é o rapaz ali, né. E ele fala: "Dirão aqueles em cujas mãos tombaram um dia este caderno, delírio ou mocidade, que importa? Era o meu único encontro com a morte, com o seu subterrâneo trabalho de desagregar e confundir a harmonia interna de que se compõe cada ser vivo", né. E aí é o que acontece, a Nina cede ali, e ele, o o André, eles acabam tendo ali ainda uma relação, né, com a Nina praticamente quase toda acabada ali, e ele é bem assim, é bem, não diria trágico, mas é uma coisa muito forte, muito mais forte do que eu poderia imaginar. E ele fala de um líquido que ainda escorria pelos meus braços, então, ou seja, quando ele estava ali segurando com ela, não era nem sangue nem pus, era um líquido vagaroso, então o aqui o Lúcio, ele realmente surpreende com essa questão de você, de ser bem sórdido, né, que eu acho que é a palavra correta, assim, a questão da relação, é que nem talvez o mesmo impacto ou um pouco maior, talvez, não sei, não sei, quantificar aí para falar qual é o maior, mas é um impacto também que a gente teve quando leu da Ana, quando ela foi lá e teve beijou o defunto, né, o próprio jardineiro, quando já tinha, morrido e tal, então é uma coisa bem pesada mesmo, né. E foi isso, né. E aí acaba esse diário do André. E depois a gente vai para o segundo depoimento do Valdo, que ele tá, ele conversou com o médico fala que ele realmente, ele não acredita que ela tem muito tempo de vida, que o estado dela é muito grave, e quando ele fala muito tempo, ele chega até a falar em dias, né. E aí ele comenta a que eu já tinha até comentado, que eu já tinha falado aqui, essa conversa com o Demétrio, porque o Demétrio, ele também me pareceu aqui pelo depoimento do Valdo, ele me pareceu também estar abalado com o que estava acontecendo com a Nina, né, apesar da gente não saber ali, e eu achar que ele achava que ela estava sendo falsa e que ela não estava doente, eu acho que aqui cai a ficha dele e ele realmente não tem mais como não achar que ela tá fingindo, porque o negócio, chega até, ter o cheiro, né, da doença ali, e é o que todo mundo sente, é o que o Lúcio faz questão de colocar aqui pra gente. E aí ele fala para o Valdo, quando o Valdo fala da intenção dele de ir para o Rio de Janeiro e procurar um médico, aí o Demétrio fala: "Valdo, é preciso cuidado, não estamos em época de fazer gastos", né. Aí ele fala, aí isso aí reacende uma coisa no Valdo que eu achei interessante, aquele tom reavivava uma atmosfera em que eu me debatera durante toda a minha vida. Investimentos fracassados, operações bancárias mal alicerçadas, empréstimos que jamais eram reembolsados, enfim, toda uma série de desastres financeiros que fizera a família chegar à situação em que agora se encontrava, né. E aí ele falou: "Eu sei", ou seja, então eles estão a par daquilo que há anos vem,
vem atormentando a família, que é a própria decadência, né? A decadência em termos financeiros da família, e não só financeiro, como a gente daí vê também essa parte da emocional, desde a morte da mãe e tudo, parece que tudo entrou numa decadência que se junta ali, que se mistura. E aí ele fala: considere que depois da morte de nossa mãe, esse é o Demétrio falando, nada fizemos para aumentar o dinheiro que nos deixou, ou melhor, só fizemos negócios errados e temos vivido unicamente de rendas que já se acham praticamente esgotadas. E o Demétrio faz a sugestão de não seria possível evitar esses excessos, né? E aí o Valdo fala que não, que realmente ele quer fazer essa última tentativa, ele quer ir pro Rio de Janeiro buscar um médico e, se possível, trazer esse médico para casa para ver o que ele pode fazer com relação à Nina. O Demétrio tá tendo esse sentimento, ele tá preocupado com os gastos e com as coisas, mas ele não, eu acho que ele tá sentindo também, sabe, eu acho que ele ficou realmente abalado. Dá pra gente sentir que ele estava, assim, afetado com isso, né. E tanto que na 440 eu achei interessante que ele, Demétrio, aquele homem pequeno, cujo coração por certo já não funcionava normalmente e que agora regressava ao seu lugar, sem coragem, atassalhado pela timidez e pela incapacidade. Confesso que descobrir tudo isso causou-me um arrepio de prazer e eu sorri. Né? Eu acho que o Valdo sentir que o Demétrio estava sensibilizado foi uma coisa que ele gostou, sabe? E aí ele explica aqui que a Ana e a Nina, a Ana está cuidando a Ana está cuidando com a Beth, né, estão cuidando da Nina no quarto, e o Valdo fala para a Ana que ele vai viajar, e ele também vê isso aí, sabe, na própria Ana também, e ela fala assim: eu e Beth cuidaremos de tudo, pode ir descansado. Essa afirmativa encerrava tudo o que tínhamos a dizer um ao outro, e aí ele faz a comparação, que eu achei interessante também, o Valdo. Aí ele falava assim, a comparação entre a Ana e a Nina. Imaginava eu comigo mesmo como a Ana havia assimilado o sistema dos Menezes, como se incorporara à austeridade da chácara. E Nina, ao contrário, jamais se adaptara, vivia no ambiente como uma perpétua excrescência, sempre pronta a partir, voltando sempre. Eu gostei muito dessa parte, sim, dessa comparação que o Valdo percebe entre as duas, né? Aí o capítulo se encerra dessa maneira, né? Com essa narrativa do Valdo, o depoimento do Valdo, e o 45, que é o próximo, que daí fica para a semana que vem, que a Nani já leu e falou pra gente que ela gostou muito, que é a confissão da Ana, que eu confesso para vocês, eu confesso na confissão da Ana, eu confesso que são os que eu mais gostei até agora, quando a Ana conversa com a gente, porque eu acho que é a personagem interessante psicologicamente, porque dá para ver que a gente tem, ela não é uma pessoa, ela tem, certamente tem alguns problemas, né, psicológicos ali talvez, mas é quando a gente vê que ela não é aquela pessoa, né, flat ali, e que eu achava assim, por exemplo, que eu acho mais que o Demétrio até então, por ele não falar com a gente aqui, que ele é mais esse tipo de cara assim, que sofre lá em silêncio, mas a Ana é aquela que eu acho que sempre nos trouxe mais informações. O André é o chato, é o Hamlet da história aqui, é o melancólico, e eu gosto bastante das confissões da Ana. Então, aí vamos ver o que é que vem para frente. Então, eu encerro aqui com vocês a meta dessa semana, que foram os capítulos 42, 43, 44. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, ou ainda tenham esperança de gostar mais, assim, mais para o final, quando talvez algumas coisas sejam esclarecidas. Principalmente eu quero saber do Timóteo. Eu acho que se eu não tiver mais informação dele aqui e ele ficar assim solto lá, né, só no começo do livro, aí realmente eu vou ficar bem triste com o Sr. Lúcio de não ter dado um desfecho, ou ao menos de ter deixado de comentar, principalmente agora que a Nina tá morrendo, né? Cadê ele para falar
para ver, né, então eu estou esperando isso daí ainda. E aí nós vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Fica para a próxima, esse capítulo 45, e vamos ver, espero voltar aqui semana que vem na companhia da Malu para a gente fofocar sobre essa a próxima meta, e a gente vai conversando. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, final de semana, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!